Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre rinite e sinusite. Como é terça-feira, você que está em casa já sabe, né? Hoje tem receita do dia. Vamos aprender a fazer um molho de tomate caseiro. Daqui a pouquinho, a gastrônoma Luciana Luna chega com essa receita completinha para você que está em casa. E voltando a falar sobre o tema, hoje estamos falando sobre rinite e sinusite e a gente quer saber de você que está em casa. Você sabe como é que é feito o diagnóstico de cada uma dessas doenças? E o tratamento caseiro, será que funciona? Vamos te responder tudo isso e muito mais com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui no estúdio do programa Assunto do Dia o Dr. Felipe Sarinho. Dr. Felipe é alergologista. Também vai conversar com a gente daqui a pouquinho o Dr. Cleidson Oliveira, ele que é otorrinolaringologista. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje, mas antes vale destacar que em qualquer época do ano, a rinite e a sinusite podem trazer incômodos. Justamente por suas semelhanças, as doenças são facilmente confundidas, mas é preciso entender o que as difere para que o tratamento ele seja feito de maneira mais assertiva. Em resumo, a principal diferença entre as duas doenças, essas duas disfunções, é quanto à localização da inflamação. A rinite, por exemplo, consiste em uma inflamação das cavidades nasais. Já a sinusite é uma inflamação que ocorre nos seios da face, também conhecidos como seios paranasais. Vamos aprender muito mais no decorrer aqui do nosso programa sobre o assunto, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que mostra como a corretora de imóveis Vanessa Carla, ela lida com a sinusite. Fique atento, confira. Vanessa sofre de sinusite, um problema que afeta os seios da face, que são formados por cavidades que ficam ao redor do nariz, nas maçãs do rosto e olhos. Sempre que eu fico exposta ao sol, um pouco depois eu sofro as consequências disso. Algum tempo depois de exposto ao sol, tomando líquido gelado, ar-condicionado também me faz sofrer bastante com isso. E causa dores na região da frente do meu rosto, nessa região um pouco acima do nariz, atrás dos olhos. E só cessa realmente quando eu começo a tomar os medicamentos. A doença compromete muito a vida do paciente. Eu trabalho também como locutora e algumas vezes a voz ela falhava, não saía ou saía errada porque o nariz ele tampava. Eu não conseguia exercer bem as práticas cotidianas. Em crises mais graves, a sinusite pode vir acompanhada de sangramentos. Eu estava numa situação inesperada dentro do coletivo e começou a ocorrer esse sangramento nasal. Não só nesse momento, como em vários outros. Eu não sabia o motivo, foi através desse sangramento justamente que eu fui procurar o otorrino. E ele me explicou que isso aconteceria em alguns casos da sinusite. Para aliviar os sintomas, Vanessa passou por um tratamento e hoje as crises são bem difíceis de aparecer. O doutor passou 3 medicamentos para mim e as crises cessaram quando eu comecei a tomar esses medicamentos. Um deles foi uma bombinha. E, através dessa bombinha, não ocorreram mais os sangramentos. Eu continuo tendo crises de sinusite, mas não constantemente, como antes. E os medicamentos eu só tomo quando eu justamente estou passando pela crise da sinusite. A gente agradece a Vanessa por compartilhar com a gente um pouco do sofrimento dela, né? Lidando aí com a sinusite. É muito importante o que ela falou, que tudo que ela vem fazer, né? Tudo que ela vem seguir foi passado ali pelo especialista. É bom a gente prestar atenção no que a gente lê na internet, porque se a gente acessa a internet pesquisando lá sobre sinusite, vamos encontrar várias receitas caseiras, mas nem sempre elas devem ser colocadas em prática. Tem riscos sim, e daqui a pouquinho a gente vai compreender muito mais sobre isso. Agora é aquele momento que a gente abre o espaço do programa para você interagir com a gente, para você participar do programa Assunto do Dia. Vamos construir juntos esta edição do programa. Olha só, a partir de agora eu vou lançar aqui a enquete do dia hoje. A pergunta de hoje é a seguinte, olha só. A pergunta
da enquete. Você sabe diferenciar a rinite da sinusite? Tem diferença? Se trata da mesma doença ou não? Tem diferenças? Vamos compreender daqui a pouquinho se tem ou não. Mas agora a gente quer saber se você sabe diferenciar uma doença da outra. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora ela está aberta e disponível para você participar aqui do programa. 3424-1977 é o nosso segundo número também, você já pode participar. Você liga, responde aqui nossa pergunta de hoje, manda também a sua dúvida sobre o tema, já pode mandar a sua pergunta, ou você também pode falar uma frase e ela vai passar aqui na nossa telinha no decorrer do programa. Se você tem acesso à internet, também já pode participar acessando nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet. Deixe lá sua pergunta, responda também nossa enquete. Daqui a pouquinho vamos ler tudo ao vivo. O WhatsApp está em mãos. Participa com a gente, 99209-4819, 99209-4819. Mande aí quantas perguntas você tiver sobre o tema, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. De antemão, quero dizer que, geralmente, a sinusite ela é provocada por vírus, o vírus influenza, e por isso é muito comum durante crises de gripe, mas também pode surgir devido ao desenvolvimento de bactérias nas secreções nasais, que ficam ali presas no interior dos seios nasais. Como é que acontece, né? Como acontece após um episódio de alergia? A sinusite, uma boa notícia, tem cura e o seu tratamento deve ser orientado por um clínico geral ou por um otorrinolaringologista. A gente vai aprender muito mais sobre o tema aqui com os nossos convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Felipe Sarinho, alergologista, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, Valdson. Obrigado, pessoal da Rede Brasil, pelo convite. Vamos conversar muito sobre uma doença, a rinite alérgica, que é muito prevalente e também, muitas vezes, pouco ligada pelos pacientes em casa. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Cleidson Oliveira, otorrinolaringologista. Dr. Cleidson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado a todos novamente pelo convite e vamos aí conversar animadamente sobre o assunto. Um assunto, né, que rende o ano todo. Na época mais fria do ano, né, os episódios parece que eles ficam mais recorrentes, tanto da sinusite como da rinite. Mas a gente saiu do verão, chegou agora o outono. O outono também pode ser, né, um potencial para a gente, um risco para a gente desenvolver uma rinite ou uma crise de sinusite, doutor? Sim ou não? O que é que a gente pode esperar dessa estação do ano, o outono? Existe duas situações distintas. Uma refere-se às estações do ano. Realmente, quando você tem mudanças nas estações do ano, você pode ter o aparecimento de crises. O verão, a primavera, com a liberação de pólen pelas flores. Um evento também muito comum na região da Zona da Mata é a queima da cana, com a produção do pó das queimadas. Então você vai ter realmente um aumento das crises de rinites e de sinusites. E o efeito e a outra situação são os agentes causadores ambientais mesmo, que são constantes durante todo o ano, né? Então você tem os eventos sazonais e tem os eventos que são já normais. Desses fatores ambientais, se tratando da rinite alérgica, quais que a gente poderia pontuar, né, agora para quem está em casa nos acompanhando? Fatores ambientais que podem potencializar uma crise de rinite alérgica. Bom, os principais estão na casa, é a poeira domiciliar. Isso é um grande problema, porque muitas vezes a gente imagina que fechando a casa da poeira de fora, a gente vai ter o controle melhor da poeira e da rinite. Na verdade, isso é um entendimento falso. O ideal é que a gente deixe a casa arejada, porque na poeira pode existir um micro-organismo chamado um ácaro. E ele se alimenta da poeira, de restos de pele e tudo mais, e ele tende a se proliferar quando a gente deixa a casa fechada, com pouca luz do sol e úmida. Então, de ambiental, principalmente a poeira domiciliar,
pelo de gato, de cachorro, são os fatores que mais atrapalham o controle da rinite alérgica. Será que tem só um tipo de rinite alérgica ou tem vários tipos? A gente tem uma tela aqui para mostrar a você que está em casa nos acompanhando e vai te ajudar bastante a compreender melhor. Vou trazer aqui e vocês vão nos explicando, né? Pelo que a gente está vendo aqui, não tem só um tipo de rinite. Tem vários tipos de rinites, as mais comuns, as mais perigosas, as mais recorrentes. Vamos saber a partir de agora aqui com os nossos convidados. No topo aqui, né, tem a rinite infecciosa. Ela é comum e essa infecção pode ser causada por quê, né? Qual o motivo dessa infecção? Como é que a gente começa explicando esse tipo de rinite aqui, a infecciosa? Olha, a classificação de rinite, ela pode ser feita de diversas formas, né? Você pode ver pela intensidade dos sintomas, pelo tipo celular envolvido, pela gravidade dos sintomas, frequência dos sintomas. Então, tu pode classificar ela como intermitente, como persistente, tu pode classificar ela como leve, tu pode classificar ela como moderada e grave. E de acordo com a célulazinha envolvida naquele processo, né? É comum esse tipo de rinite acontecer, doutor? Sim, a rinite a gente acredita que tem uma prevalência no Brasil em torno de 30%. Então quer dizer o quê? Que 30% da população brasileira tem rinite. Temos aqui o segundo ponto, né? A rinite alérgica, que o doutor Felipe tem mais propriedade para falar, já que ele é alergologista. Explica para a gente o que se trata, né? A rinite alérgica, se é muito comum, acontece mais em uma fase da vida, na infância não acontece, doutor? Vamos explicar aqui a rinite alérgica. Com certeza. Veja, como o Cleiton começou a explicar, a rinite, ela se trata da inflamação da mucosa, que é o tecido que recobre o nariz, a parte de dentro do nariz. E quando a gente tem essa inflamação, ela pode ser de diversos tipos. Essa é a classificação que tem aí, de acordo com o tipo que causa a inflamação. No caso da rinite alérgica, é uma inflamação ocasionada por conta de uma proteína ou uma substância que está no ambiente, que na maioria das pessoas não causa nada, mas que nos pacientes que têm uma predisposição a serem alérgicos, vão ter uma inflamação muito grande, o organismo tentando combater essa substância como se fosse uma coisa muito maléfica. E aí a gente tem sintomas, normalmente aqui na nossa região, durante o ano todo, a pessoa fica com coriza, que é aquela secreção que fica saindo pelo nariz, espirros, obstrução, que é um entupimento nasal, e atrapalha, em alguns pacientes, bastante o dia a dia. Pode ser desde leve, que a pessoa nem sente que tem a rinite, fica aqui coçando e fazendo as suas atividades do dia a dia, como pode ser uma rinite moderada grave que atrapalha realmente a qualidade de vida do paciente, o sono, a disposição para o trabalho e o seu dia a dia mesmo. E para ter um gatilho, né, para acontecer ali aquele episódio de irritação, basta pouco tempo de exposição ao agente causador, né, seja ácaro, seja qualquer que seja, né, essa alergia? Precisa de muito contato ou os 10 segundos? Essa resposta é individual, né? Individual, né? Cada então, um você responde. não pode aplicar uma regra nessa situação, né? Vamos ao próximo ponto aqui. A gente fala agora da rinite não alérgica. Por que recebe esse nome e como é que ela acontece? São outros subtipos, né, relacionados, por exemplo, a rinite vasomotora, a rinite pós-alimentação, a rinite gestacional. Então, são outros tópicos que fogem simplesmente do processo alérgico desencadeado pelos alérgenos ou irritantes locais. E por último, na nossa lista aqui tem a rinite mista. Ela é mais complicada, ela é que dá mais trabalho. Mista porque ela pode ser ocasionada uma rinite alérgica, infecciosa ou combinação aqui dessas rinites. Como é que a gente compreende essa questão de mista? Mista é exatamente por essa designação, né? Não existe apenas um motivo, existe um ou mais. Vários motivos que podem levar e trazer aí consequências a essa pessoa, né? Pode comprometer a qualidade de vida, não pode, doutor? Com certeza. A rinite, eu costumo dizer que ela é uma doença que as pessoas deixam para lá. Porque elas muitas vezes são acostumadas, você começou a introduzir desde a infância,
Às vezes aquilo é o normal para ela ter o nariz sempre entupido, respirar pela boca, e ela vai se adaptando. Mas a gente percebe, e isso é muito gratificante na minha área, quando a gente melhora, o paciente às vezes diz, eu não sabia como era respirar pelo nariz. Eu acho que o Cleidson também tem essa mesma impressão. Melhora muito a qualidade de vida, às vezes uma qualidade que o paciente já estava acostumado, uma qualidade ruim de vida, e quando ele melhora, ele percebe o quanto aquilo influenciava e ele não tinha a noção disso. A rinite tem vários tipos, que a gente acabou de aprender, mas a sinusite também tem vários tipos e vamos mostrar aqui na nossa tela esses tipos e vocês vão nos ajudando, explicando um pouco mais sobre os tipos de sinusite. Tem a viral, é o vírus da influenza que a gente falou no começo do programa. O que mais a gente poderia descrever aqui sobre a sinusite? A sinusite é exatamente um processo inflamatório das mucosas dos seios paranasais, né? E você tem uma sinusite infecciosa, que ela pode ser viral, bacteriana ou fúngica, de acordo com o agente etiológico causador. E tem aquelas sinusites alérgicas que você tem um processo, uma rinite que se estende além das cavidades nasais para as cavidades paranasais. E muito se fala, né? Vocês especialistas também falam da rinocinusite. É que uma coisa está ligada à outra, né? Uma inflamação ali, uma infecção no nariz pode levar a um quadro de sinusite. Sinusite alérgica. Começou ali a rinite alérgica, consequentemente essa pessoa pode migrar, né, para uma sinusite alérgica, doutor? Sim, normalmente, como o Cleidson falou, são epitélios, são tecidos que estão um junto do outro. Então, quando você inflama o tecido do nariz, muitas vezes você também inflama o tecido dos seios da face. E aí tem a rinocinusite alérgica. Também existem outros epitélios que estão em continuidade com o epitélio do nariz. Então, o olho, você tem a rinoconjuntivite, que causa sintomas oculares. Você também pode ter sintomas na garganta, causando uma faringite, sintomas mais para baixo, causando asma. Na verdade, a gente hoje tem um entendimento que é uma doença de uma via aérea única. E isso se manifesta, obviamente, onde você tiver mais inflamação, naquele local. Mas, na verdade, se você for olhar o panorama geral, é uma doença única. Dependendo de onde afeta, a gente chama de nomes diferentes. Rinite, sinusite, conjuntivite, por aí vai. E inclusive a asma, né? Então, a gente considera o trato aéreo como uma via única. O outro tipo de sinusite, a gente viu agora a sinusite alérgica, né? Tem a bacteriana. Essa é mais grave, doutor? Demora mais tempo a pessoa se recuperar desse tipo de sinusite bacteriana? Então seria a mais, eu não julgo ser a mais grave, né? Mas é a que leva o paciente constantemente às emergências e que eu vejo também o tratamento, a gente vê mais frequente o tratamento inadequado, com o uso de antibióticos indiscriminados, né? Então, essa diferenciação da sinusite bacteriana com a sinusite viral ou um quadro alérgico, ela deve ser feita de forma criteriosa para exatamente evitar o uso desnecessário dos antibióticos. Né? O uso indiscriminado de antibióticos, né, é um perigo. Muita gente usa da automedicação porque tem um parente, um amigo que usa aquela medicação, quer fazer, né, o uso daquela mesma medicação, mas pode trazer consequências graves, pode esconder outros problemas mais graves. Então, para quem está em casa nos acompanhando, qualquer sinal, né, que você venha a desconfiar que se trata de rinite ou de sinusite, procure um especialista. A princípio, né, a porta de acesso, a maneira mais fácil de chegar a esse diagnóstico seria consultando o clínico geral e após isso ele vai pedir exames, vai encaminhar ao otorrino ou alergologista. Funciona assim, doutor Felipe? Veja, o clínico muitas vezes ele consegue fazer a suspeita da rinite alérgica porque a história é muito clara. Você consegue identificar, muitas vezes nesse paciente, que a poeira piora, que pelo de gato, pelo de cachorro piora. Então o clínico está apto a fazer esse diagnóstico. Mas a gente, especialista, tem uma visão um pouquinho diferente porque a gente precisa saber exatamente qual o alérgeno, porque muitas vezes a gente pode fazer um tratamento mais direcionado. Então, sim, o clínico pode fazer o diagnóstico, pode tratar muitas rinites, porque é uma coisa muito comum, mas aquela rinite mais grave, que
demora mais para controlar ou que precisa de muita medicação para controlar, o ideal é que seja avaliado por um especialista, um otorrino ou um alergologista, para que seja feito um tratamento mais direcionado. É um diagnóstico difícil de ser dado, doutor? Não, é um diagnóstico clínico, né? E em algumas situações necessitamos de exames complementares, sejam laboratoriais ou radiológicos. Mas voltando àquele assunto, o clínico geralmente ele é a porta de entrada para todas as doenças, né? Através dele que ele resolve as coisas que estão a seu alcance e as que eles não conseguem ele direciona para os especialistas, seja essa porta de entrada o ambulatório, consultórios ou a emergência. Agora a gente segue para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre sinusite e rinite. E olha só, além dos remédios indicados, deve-se ter, alguns cuidados que ajudam os sintomas da sinusite, ajudam a desaparecer esses sintomas rapidamente. Vou trazer algumas dicas aqui e os nossos especialistas vão reforçar aqui no nosso programa. Primeiro ponto que você deve ter cuidado é lavar as mãos, lavar também o nariz com soro fisiológico, evitar ficar muito tempo em locais fechados também, ficar longe de fumaça ou poeira e beber muita água. Beber muita água também vai ajudar você a ficar cada vez mais distante dos sintomas da sinusite. E após trazer essas primeiras dicas genéricas, porque quem entende mais do assunto é aqui o nosso especialista que vai explicar primeiro pra gente. A gente falou de seio nasal, aqui tem seio frontal, células, seio maxilar. Muita coisa aqui nessa tela para a gente mostrar a você que está em casa e só com a ajuda de um especialista é que a gente compreende bem o tema. Primeiro ponto que a gente poderia destacar aqui, doutor Cleidson, fique à vontade. Então, seios nasais a gente falou muito, né, doutor? Sim, isso é uma imagem, que tenta reproduzir, a face do ser humano, onde a gente vê claramente os olhos, o septo nasal, os cornetos nasais inferiores, médios e superiores, o seio maxilar com sua via de drenagem, os seios etimoidais com sua via de drenagem e os seios frontais, tá? Só faltou aí o seio esfenoidal para completar os seios paranasais. Para a aula de anatomia ser completa, mas fica mais ou menos onde, doutor? Fica na região posterior, mais ou menos. Fica mais atrás um pouquinho, Aqui. Atrás dos olhos, região mais posterior. É a continuação do etimoide, que a gente... Aí no caso aqui está o nariz, onde a pessoa vai respirar. Respirando, existe meio que um filtro aqui, doutor Felipe? Sim. Aí desse filtro, se vier poeira, e o nariz fizer esse processo de filtração do ar, aí pode acumular essa poeira aqui e ocasionar uma situação de alergia, mais ou menos assim? Certeza. Como o Cleidson falou, existem os cornetos, que são essas pequenas protuberâncias no nariz, e elas funcionam como uma forma de turbilhonar o nariz, o ar que passa pelo nariz, e pode sim filtrar o ar e depositar algumas partículas maiores na mucosa do nariz. Se a pessoa for alérgica, ela pode ter uma tendência, ou ela terá uma tendência a desenvolver sintomas de rinite. E o tempo de exposição vai contribuir ou não para a gravidade dessa crise alérgica de rinite? Pode contribuir, Pode também, mas é muito variável. Algumas pessoas são tão sensíveis que entrou num ambiente empoeirado, já começa a sentir o nariz coçar, espirra e tudo mais. Outras precisam de uma quantidade maior de poeira para que esse sintoma venha a aparecer. Da sinusite, onde é que ela acontece, doutor? Existe aqui essa ligação, a gente viu aqui da respiração com essa parte que se chama seio maxilar. Sim, aqui respirou, inflamou, pode inflamar essa área aqui também. É a extensão, Esse seio paranasal é todo recoberto por mucosa do trato respiratório, Aí inflama, o que é que acontece, doutor? Para a gente sentir, eu tenho sinusite, eu sinto muita dor, principalmente nessa região aqui, do seio maxilar, que a gente acabou de aprender. Há uma dor também na testa, que tem o seio frontal.
inflama ou acumula secreção, por isso que dói? Como é que a gente entende Você isso? pode ter as duas formas. Você pode ter a inflamação que vai se manifestar na forma do espessamento da mucosa, né, que pode contribuir para o fechamento dos ossos de drenagem e com isso o acúmulo da secreção. Né? Esse acúmulo da secreção, a secreção inicialmente pode ser estéril, sem bactéria, e ocorrer a colonização posterior, por bactérias já presentes na nossa cavidade nasal. Quando se tem, né, essa contaminação por bactéria, os sintomas eles vão persistirem um pouco mais? Sim, Porque como é mais geralmente a persistência dos sintomas nos alerta para essa situação. Então, quando você tem um quadro gripal, que é comum, todo mundo vai ter um quadro gripal um dia, e esses sintomas geralmente persistem por mais de 14 dias, nos alenta para essa possibilidade de uma infecção bacteriana, né? Uma infecção secundária. Né? No caso da rinite, não acontece também o quadro de infecção bacteriana? Pode Pode predispor, também, sim. doutor? Como o Cleison explicou, com a inflamação, seja ela de qualquer natureza, mas a rinite ela tende a ser mais persistente aqui na nossa região, você pode ter o espessamento do epitélio, bloqueando os seios, a drenagem dos seios paranasais e predispondo à sinusite. Aí, doutor, eu posso ter rinite e não ter sinusite ou vice-versa? Sim, são situações que podem caminhar juntas ou separadas, né? Você tem o processo, uma rinite alérgica, você pode ter uma rinite alérgica com a manifestação de 4 ou mais semanas, né? Que pode ou não alterar a tua qualidade de vida, como o Felipe já falou, pode comprometer o seu dia a dia, sua qualidade de sono, suas atividades físicas esportivas, te prejudicar no trabalho, na execução de sua profissão, tá? E a rinite pode ser ou não um fator predisponente para o aparecimento da rinocinusite. Mas uma rinite maltratada, né, mal curada, pode se tornar ali uma sinusite ou não? Não tem nenhuma relação. Porque muita gente fala, né, que a sinusite é a evolução da rinite. Tem alguma verdade nessa afirmação? Tem sim. No caso da rinite alérgica, como eu pontuei, você não controla os sintomas, vai inflamar todo aquele epitélio do nariz e pode bloquear a via de saída do seio da face, predispondo a uma sinusite. E aí a sinusite pode inicialmente ser estéril e depois ser bacteriana. Aí, doutor, o senhor falou que compromete, né, as atividades, o rendimento, atividades físicas, você não vai ter prazer em realizar, executar, nem força, né, muitas vezes para executar essas atividades. Aí quando você chega ali no consultório, vocês especialistas dão crédito a essa pessoa que está sofrendo com aquela crise de rinite ou sinusite? Ela pode ficar afastada alguns dias do trabalho por conta dessas duas doenças? Ou não Sim. precisa, doutor? Existem situações, né? Então, vai depender da profissão que a pessoa executa, né? E da graduação de cada caso, né? Mas são doenças que permitem, sim, o afastamento temporário de suas funções. Porque compromete o rendimento da pessoa, não porque é uma doença infecciosa que pode contagiar aquele ambiente. Não é verdade, doutor? Ou pode? No caso da rinite alérgica, Não, não. né? No caso da rinite alérgica, você tem que ter a predisposição genética. Mas, com certeza, pode prejudicar, sim, a qualidade de vida. Às vezes, a gente tem pacientes que eles não conseguem fazer as atividades do dia a dia porque eles têm muitos sintomas quando estão em crise. E por falar em sintomas, vamos conhecer agora, né, esses sintomas da sinusite e também da rinite. Temos aqui sintomas comuns, as duas doenças, e a gente explica aqui o primeiro ponto que já falamos no começo do programa também, e quem está nos acompanhando, né, conhece bastante esse primeiro ponto. Espirros são intensos, são repetidos, do começo até o final daquela crise alérgica da rinite. Esse sintoma vai ser presente, doutor, do começo até o final? Veja, os sintomas da rinite podem ser basicamente 4, falando mais da rinite. Pode ser espirro, pode ser obstrução, pode ser coriza, e também espirro, coriza, obstrução e coceira no nariz. Você vê que esses sintomas normalmente estão juntos. Mas um ou outro paciente ele pode ter predomínio de um ou outro sintoma.
Alguns pacientes têm mais esse predomínio estaminético, de espirro, coceira, enquanto alguns outros têm mais de obstrução por ser uma inflamação mais crônica. Então, a principal queixa dele é o nariz entupido. Então, a gente vê que esses sintomas, no caso da rinite, eles são muito individuais. Aí o nariz entupido, muita gente recorre já para alguma solução nasal. Pode ter um perigo, né, fazer o uso dessa solução nasal sem a prescrição médica, por exemplo? Com certeza, isso é comum, inclusive. A automedicação, às vezes, você vai na farmácia, pega um descongestionante nasal. A gente precisa saber que os descongestionantes nasais, muitas vezes existem medicações que descongestionam o nariz naquela hora, mas o uso repetido pode ocasionar uma dependência daquela medicação para que você consiga respirar. Então, às vezes, você troca um problema, nem troca, porque você continua alérgico, mas você adquire outro problema, que é uma rinite medicamentosa. Você fica dependendo daquele medicamento para que sua narina esteja desobstruída e no dia que você não usa, fica todo entupido. E aí você precisa realmente fazer um tratamento para rinite alérgica e tirar essa medicação para que você possa recompor a função do seu nariz. Antes de falar da medicação para sinusite, vamos defender aqui, né, os sintomas da sinusite, Dr. Cleidson. Explicar para quem está em casa. O espirro também é presente na sinusite, tem a coceira nasal também, dor na face, essa dor é muito intensa, e também tem a tosse. Vamos explicar ponto a ponto aqui para quem está em casa. Como o Felipe já pontuou, a manifestação clínica ela é variável. Basicamente, você vai ter esses 4 sintomas. Né? Além desses, na sinusite, você vai ter a presença daquela secreção mucopurulenta, amarelada, esverdeada, por mais de 10 dias. Né? Então, fora esses sintomas de dor facial, obstrução nasal, secreção, tosse. Aí no caso do tratamento, né, é uma medicação para tratar todos esses sintomas de uma vez só? Ou quando se trata de dor na face, você tem uma medicação específica, a tosse também, outra medicação, e quando se trata de espirros também uma medicação diferenciada? Você primeiro vai tentar dar o seu diagnóstico. Se trata de um quadro alérgico ou um quadro infeccioso. De acordo com o seu diagnóstico, você vai ter seu arsenal terapêutico diferente. Né? Se você pensa num processo infeccioso bacteriano, medicação padrão, você vai ter que entrar com antibiótico, você pode entrar com um anti-inflamatório hormonal, um corticoide, além de lavagem nasal com solução salina, soro fisiológico. Né? Outra coisa, uma pergunta para os dois agora. Será que a imunidade, se a pessoa está com imunidade baixa, isso pode ser um potencial a ter uma crise tanto de sinusite ou rinite? Tem alguma relação da nossa imunidade, que é o sistema de defesa do nosso corpo? Se ele está bem, eu fico mais distante das crises de rinite, por exemplo? Dependendo da causa, sim. Se for a rinite alérgica, a gente hoje entende que a alergia é uma forma de disfunção do sistema de defesa. Então, aquela substância que numa pessoa que não é alérgica não faz nada, numa pessoa que é alérgica, monta-se uma resposta inflamatória como se aquilo fosse a coisa mais perigosa do mundo. Mas, no caso de uma rinite não alérgica, às vezes infecciosa, uma das causas pode ser um defeito na imunidade. Você tem a imunidade baixa por qualquer motivo. Às vezes são infecções como HIV, às vezes são coisas mais transitórias como uma infecção pós-viral, mas às vezes é um defeito da sua imunidade mesmo que precisa ser investigado. O otorrino está capacitado para identificar esses quadros que requerem, que normalmente são infecções graves ou de repetição, e encaminhar para um imunologista, que o alergologista também é imunologista, para uma avaliação do sistema de defesa, se tem ou não um comprometimento que pode estar predispondo a essas infecções de repetição. Se repete também na sinusite essa explicação, doutor? Sim. Você vai ter aqueles casos refratários, né? E você tem que investigar qual a razão disso. E a gente sabiamente tem algumas situações que causam isso, né? As doenças que causam queda da imunidade, seja doenças crônicas, tipo uma pessoa nefropata, um diabético descompensado, um pós-transplantado, um paciente com a neoplasia que está fazendo uso de quimioterápico, e tem aquelas situações com deficiências das imunoglobulinas, e aqueles pacientes que também têm uma alteração que se chama discinesia ciliar, que você perde uma defesa da mucosa
do trato respiratório. Então, vai favorecer a instalação e persistência desse quadro infeccioso. Quem está em casa nos acompanhando que tem, né, uma dessas duas doenças está achando que somos generosos demais, porque não tem só esses sintomas. Não apresentam, né? Essas pessoas não apresentam só esses sintomas. Agora sim vamos mostrar outros sintomas dessas doenças. A coriza clara e abundante foi o que a gente falou e é muito presente na rinite alérgica, né, doutor? Com certeza. O nariz sempre escorrendo, sempre escorrendo. Sim, aí tem que ter uma toalhinha para... Existem pessoas que andam com a toalhinha do lado ou com um lencinho e o tempo todo limpando o nariz por conta dessa coriza. Uhum. Mas quando usa essa toalha, né, pode ter alguma complicação porque a pessoa saiu de casa, não tem como lavar no trajeto para chegar até o trabalho. Não está se infectando mais ainda não com a coriza ou não representa risco essa coriza? Se for a rinite alérgica, não. O problema é que não é saudável você andar, é como enxugar gelo. O ideal é que você trate a causa e não simplesmente você fique tirando aquela coriza com um paninho. Vamos aqui a outro ponto, dificuldade para respirar, tanto na sinusite como na rinite a gente tem esse tipo de dificuldade, pode meio que atrapalhar até a qualidade do sono. Sim. Vai comprometer o sono sim, não vai, doutor? Sim, sem dúvida. Aí faz o que quando tem essa dificuldade? Você tem que tratar o problema causador, né? Uhum. Às vezes um leite quente, um cafezinho à noite. Tem gente que diz que ajuda a desentupir ali o nariz. É individual, né, doutor? Se ele tem essa resposta individualizada, ótimo. Mas não é o comum acontecer, né? É investigar e tratar. Isso. O tratamento com o especialista é que tem eficácia. Tratar a patologia de forma correta, seja com especialista, com um clínico. Uhum. Tem a obstrução nasal, tem também o inchaço ao redor dos olhos. Tem muita gente que se queixa desse inchaço. Por conta dessa inflamação. O edema por conta facial, do acúmulo de secreção, doutor? Existe o edema facial, né? Então você vai ter a congestão nasal e dos seios paranasais, edema na região próxima aos seios paranasais. Você vai ter também, no caso de uma rinite mais exacerbada, o acometimento também da mucosa dos olhos. Então tudo isso caminha junto, né? Um algodão ali com a aguinha gelada ajuda a minimizar esse incômodo do inchaço? Ajuda? É um paliativo ou não deve se fazer isso? Eu não costumo prestar esse tipo de orientação, não sei, Felipe. Não, também não. Também não. Normalmente, no meu caso da rinite alérgica, como a gente comentou no programa, a mucosa do nariz também se interliga com a mucosa do olho. Existe um caminhozinho, que é o ducto lacrimal, que desemboca no nariz. Então, às vezes a gente chora e sente uma coriza, é porque a lágrima também corre por aí. Da mesma forma que inflama o nariz, pode inflamar também os olhos. Então, o ideal, como o Cleidson estava falando, é você tratar a causa, você tratar a doença que está causando essa inflamação, no caso da rinite alérgica, para que você tenha uma melhora no nariz e no olho. A gente vê muito isso. Às vezes a gente trata com remédio intranasal e melhora tanto o nariz como o olho. Muitas vezes não precisa pingar colírio nem nada. Tratando a rinite, melhora a rinoconjuntivite. O segredo é seguir aqui as orientações que foram repassadas no nosso programa até o momento e também procurar o especialista o quanto antes. Vamos trazer muitas outras dicas daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Agora eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, que eu tenho um recado para você que está em casa, que gosta de acompanhar bastante aqui o nosso programa. Você sabia que você também pode assistir o Assunto do Dia pelo site da Rede Brasil Oficial? Isso mesmo, você também pode assistir o nosso programa pelo canal da Rede Brasil lá no YouTube, Rede Brasil Oficial. Você acessa youtube.com e lá você coloca Rede Brasil Oficial e vai assistir ao vivo aqui o programa Assunto do Dia e vai encontrar também vários vídeos aqui de edições anteriores. E a gente lembra que todas essas edições do programa Assunto do Dia você acompanha lá no nosso canal. Você vai agora mesmo se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações para ser informado sempre que chegar um novo vídeo lá no nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o YouTube e fique por dentro de tudo da Rede Brasil e também do programa Assunto do Dia. Agora a gente vai àquele rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida sobre o tema. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre rinite e sinusite. E a partir de agora, a Tânia Silva chega com as notícias da internet sobre o tema. Vamos às informações da internet. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do Estadão. Rinite e sinusite, saiba o que são e como tratar essas condições. Coriza, nariz entupido, espirros frequentes. Quem já sofreu com alguns desses sintomas sabe o quanto é incômodo ter rinite ou sinusite. Normalmente elas são confundidas e por isso que os especialistas estão no estúdio tirando todas as suas dúvidas. É importante também que você saiba que existem fatores alergênicos que podem desencadear esses sintomas. São ácaros, animais, a poeira, por exemplo. O especialista em alergia e imunologia Fábio Morato lembrou que vivemos cerca de 98% da nossa vida em locais fechados. 40% dela passamos dentro do nosso quarto. Por isso, os cuidados para higienizar o local devem ser redobrados. Por isso, deixe entrar sol no ambiente, evite o acúmulo de poeira e, se possível, use aspiradores com filtros de água. Vamos saber outras dicas lá no estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado. E para deixar tudo em casa, no lugar, tudo limpo, tudo nos trinques, é preciso usar alguns produtos de higiene. E alguns produtos, eles causam sim alergia. Quem está em casa nos acompanhando se queixa bastante, doutor Felipe. Quando eu tenho contato com água sanitária, existe uma complicação, começo a espirrar, daí do espirro, gera uma crise de rinite, depois evolui para uma sinusite. Esses produtos que estão aqui, eles geram mesmo essa alergia? É a água sanitária que provoca? Falando primeiro dela, que aparece ali no ranking das mais queixosas. A água sanitária, ela por si só, vai causar essa alergia, esse incômodo na mucosa do nariz? Bom, a gente precisa lembrar do que a gente conversou no começo do programa, das rinites, dos tipos de rinite. No caso da rinite alérgica, normalmente esses produtos elas não causam a rinite alérgica, mas podem sim exacerbar os sintomas. Quem causa a rinite, normalmente, são os alérgenos. Então, como foi citado logo há pouco, poeira de casa, ácaro, barata, epitélio de barata que passa na casa, epitélio de cão, de gato, isso sim causa alergia. Não é uma substância que tem ali na água sanitária que pode ser um alérgeno? Normalmente não, ela é um irritante. Aquela mucosa que está inflamada, ela termina ficando mais sensível a alguns irritantes. Então ela fica tão sensível que um irritante como água sanitária, desinfetante, vai ocasionar aquela sensação ruim no nariz quando você sente o cheiro forte. Mas não é ela propriamente que causa a inflamação. Ela sim irrita e pode exacerbar alguns sintomas. Mas no consultório ela recebe muita culpa por conta disso, doutor? Com certeza. Alguns pacientes inclusive perguntam se mudar de marca vai resolver o problema. Mas o problema não é a marca ou a água sanitária, e sim o controle do ambiente, que muitas vezes o paciente se esquece a maneira correta de fazer o controle da poeira de casa. Mas ela não é totalmente inocente. Não, com certeza ela pode não. potencializar ali, Se a mucosa já estiver inflamada, sim, ela meio que vai irritar mais. Se a mucosa estiver já inflamada, ela é um irritante. Ela vai ocasionar a exacerbação de alguns sintomas, vai ocasionar ardor quando você sente aquele cheiro forte. E a pessoa pode sim terminar culpando ela. Mas para a gente, alergista, ela não é a causa da rinite alérgica, ela é sim um irritante. Ela é irritante ao ponto de chegar até o seio nasal, e provocar ali um quadro de crise de sinusite, por exemplo? Ela é irritante a esse ponto? Se a mucosa já estiver inflamada, sim, É interessante divergir na fisiopatologia duas coisas. Primeiro, os alérgenos e segundo, os irritantes. Os alérgenos quais são? O ácaro, os fungos, pelo de gato e cachorro, animais com pena. E os irritantes são geralmente os odores fortes, temperatura muito baixa, enfim. Quem é que leva menos culpa aqui desses produtos? O detergente. Ele é reclamado também no consultório. A pessoa diz que quando usa o detergente, dependendo ali da marca, e se ele tem uns de maçã, tem outros de tutti-frutti, de limão.
quando tem alguma fórmula dessa, né, ele também pode provocar essa irritação? Sim. Normalmente a gente percebe a relação da queixa com o cheiro, né? Aqueles que são muito perfumados, têm cheiro forte, são os que mais incomodam. E aí é claro que essa pessoa normalmente a gente tem que investigar para ver se ela tem uma rinite alérgica ou outro tipo de rinite, porque se for um irritante pode prejudicar qualquer uma dos dois tipos. Aí teve uma telespectadora aqui bem atenta aqui ao nosso programa, aproveitou a oportunidade, né? Ela disse que não irrita o nariz, mas as mãos ficam irritadas quando ela usa o detergente. Já que a gente está falando, né, em alergia, temos aqui um alergologista, ela disse que a mão fica despelando. Sim. É alergia isso também, doutor? Pode ser. Ela pode ter a gente chama de dermatite por irritação, por irritantes primários. A gente vê muito isso quem trabalha lavando roupa, quem trabalha com produtos de limpeza, que são irritantes e podem sim causar inflamação nas mãos. Agora a gente fala dos desinfetantes, né? Muita dona de casa gosta de usar o desinfetante, tem vários aromas também. Às vezes a dona de casa não tem, né, nenhuma sensibilidade, mas o marido quando chega em casa está tudo limpo, perfumado, mas quando chega no banheiro e utilizou ali o desinfetante, começa a espirrar, começa a ter essa complicação. A primeira dica e a dica básica seria retirar esse desinfetante de casa? Veja, como são irritantes e a pessoa, se tiver a sensibilidade, o ideal é que se tire ou se use pouco. Mas é sempre importante frisar que se você tiver um bom controle, no caso da rinite alérgica, você controlar a inflamação, muitos pacientes adquirem uma certa resistência a esse cheiro. Então, ele tem a sensibilidade ao irritante porque a mucosa está inflamada. Se você trata, se você controla principalmente a poeira do ambiente, você consegue diminuir a inflamação do seu nariz e, quem sabe, até tolerar mais esses produtos. E no caso do alvejante, se aplica a mesma coisa também, Mesma né, coisa doutor? indistintamente para esses produtos de limpeza que podem funcionar como irritantes. A gente falou, né, dos irritantes, que são esses produtos de limpeza, mas temos aqui o filtro do ar-condicionado, que aí não vai ser um irritante. Aí pode ter, né, um alérgeno que pode complicar a situação. O que é que pode se acumular aqui no filtro de ar-condicionado? Aqui está bem limpo. Claro que tivemos esse cuidado, né, de limpar bem direito aqui esse filtro de ar-condicionado. Mas aqui o objetivo é filtrar. O nosso nariz também tem esse papel, né, doutor, de filtrar. Sim. Mas se o nariz deixar passar alguma coisa, vai ter irritação. E se nessa poeira que o nariz respirou veio daqui, do filtro do ar-condicionado, pode ter o quê, por exemplo? Ácaro pode se acumular aqui? Com certeza. Aqui, na verdade, para o alergista e para as pessoas que têm alergia, é o verdadeiro vilão, são os alérgenos. O filtro funciona bem, uma analogia com o nosso nariz. A gente, quando respira, o ar passa e pode se depositar no nariz algumas partículas de poeira e inflamar. Ok? Então, isso é o que causa a inflamação, a poeira depositada no nariz. Na verdade, não é só o filtro, mas qualquer local da casa, tapetes, cortina, que acumule poeira, você pode ter uma maior predisposição a ter alergia, porque nesses locais vai ter uma alta concentração de poeira. O filtro, na verdade, ele é bom quando ele está limpo e ele pode fazer a sua função, que é pegar o ar, depositar a partícula de poeira nessa camada e fazer com que o ar que seja devolvido para o ambiente esteja com menos poeira. O problema é que as pessoas se esquecem de lavar. E aí acumula tanta poeira que ele não faz mais a sua função e você termina deixando o ambiente, que tem aquele ar-condicionado, cada vez mais empoeirado. O filtro do nariz, às vezes, é lavado mais vezes, né? É limpo mais vezes. A pessoa catuca lá um pouquinho o nariz, faz aquela limpeza. Do ar-condicionado, de quanto tempo a gente poderia dizer para quem está em casa que é o ideal fazer essa limpeza? Veja, o recomendado pelos alergologistas é que se faça pelo menos uma limpeza mensal. Agora, isso depende muito da qualidade do ar-condicionado. Ar-condicionados mais antigos, normalmente essa limpeza tem que ser feita com maior frequência. E é importante dizer que é uma limpeza muito fácil de se fazer. O ideal, obviamente, é que a pessoa que tem alergia não faça a limpeza. Peça para alguém que não tem alergia fazer. Você retira isso aqui, é um modelo do ar-condicionado split. Você tira, coloca para lavar com água, pode ser água corrente, bota para secar e depois devolve. Entendeu? E também outros cuidados com a limpeza. Eu estou vendo aqui que tem um espanador, um pano. Para a gente seguir limpando a casa, né, doutor? Tem que deixar tudo arrumado. Esse espanador de penas aqui, né?
Isso aqui acumula muita coisa. Demais, e é um vilão. Porque a gente, na casa da gente, a maioria das pessoas tem prateleiras, tem tudo mais que a poeira deposita. Quando você usa o espanador, o que você está fazendo é mandar essa poeira que estava ali depositada para o ar. E o ar é onde a gente vai respirar. Então você está disseminando a poeira por toda a casa. Então a gente não recomenda que seja feita a limpeza com o espanador. Você faça a limpeza preferencialmente com pano úmido. E da mesma forma que o espanador não é recomendado, a vassoura também não. O ideal é que você faça a limpeza da sua casa com um pano úmido, um rodo, e você não disperse essa poeira no ar. E sim retire com o pano úmido que vai grudar essa poeira e limpar sem maiores complicações. No caso, né, dessas partículas que vão ficar no ar, se a pessoa insiste em utilizar o espanador, por exemplo. Aí fez a limpeza, com 10 minutos após chegou uma pessoa que tem rinite e tem sinusite também. Vai ser rápida a contaminação assim, doutor? Ou não? Vai depender de cada caso? É da resposta do organismo? Como é que a gente compreende isso? Porque a dona de casa, né, ou quem está limpando lá a casa pode se programar. A pessoa que tem a alergia vai chegar daqui a 30 minutos. Esse tempo é suficiente para ácaros e outros fatores alérgenos, né, irem embora pela janela? Será? Não, eles não vão embora, mas essa resposta, como a gente falou, é individualizada. Individual também, né, doutor? Ok. Tem aqui a flaneira, né? Muita gente consegue também. Pode se limpar com molhar ela um pouquinho e fazer essa limpeza? Sim, pode ser? O pano úmido. Agora, sempre lembrar que depois da limpeza, você também tem que limpar a flanela ou o pano que você utilizou, para que ele não fique cheio de poeira na próxima limpeza que você for fazer. Falando ainda em limpeza, né, do ar-condicionado, a gente mostrou que tem que ter a preocupação de fazer essa limpeza periódica, utilizando uma água, né, com um sabão neutro, pode ser a forma mais eficaz de fazer a limpeza. E do nariz, muita gente, né, ensina na internet, muita gente compartilha, colocar soro fisiológico para fazer a limpeza, água com um pouquinho de sal vai ajudar a arrastar a secreção que está presa ali. Pode-se fazer isso ou não é a forma correta de se cuidar da limpeza ali do nariz, por exemplo? A melhor forma é a lavagem com soluções salinas, recomendo, industrializadas pelo controle da asepsia, né? É um produto que você garante que está asséptico, né? Então, eu não recomendo a meus pacientes formular essas soluções em casa, entendeu? Tem gente que coloca lá o soro fisiológico numa seringa, coloca de um lado do nariz e escorre do outro lado também. Pode-se fazer isso ou pode agredir ainda mais essa mucosa? Veja, isso pode ser feito sim, mas normalmente a gente recomenda para pacientes com menor poder aquisitivo. A limpeza com soro fisiológico pode ser recomendada, com seringa, pode ser feita, mas como o Cleidson falou, os modelos industrializados, eles garantem, por serem fechados, que não vai ter contaminação e também muitos deles já têm um tipo de jato que é adequado para a limpeza do nariz. Mas, respondendo a sua pergunta, se pode ser feito sim ou não, de maneira simples, sim, pode ser feita com soro fisiológico, desde que o paciente não tenha condições de comprar esses produtos industrializados. Ok, tem muita gente participando aqui através do WhatsApp, muita gente interagindo e pedindo já resposta da pergunta que enviou. Vamos ler algumas das perguntas e a gente segue aqui esclarecendo ainda mais os nossos telespectadores. A Ednalva de Candeias, ela mandou uma mensagem para a gente dizendo que tem rinite e quando está em crise, né, ela tem sangramento ali no nariz e esse sangramento fica constante. É por conta da rinite mesmo? Ela pode ter algo a mais? Como é que a gente poderia escrever aqui, explicar para a Ednalva que mora em Candeias? A rinite causa sangramento, doutor? Pode causar sim, Ednalva. O sangramento pode ser decorrente de uma inflamação muito grande da mucosa. E a própria forma que você coça pode sim ferir a sua mucosa. Mas no caso de sangramento é um sinal de alarme. Você sempre, quando tem um sangramento, deve ser avaliado, principalmente por um otorrino, porque ele vai poder fazer o exame da mucosa nasal e ver se esse sangramento é apenas decorrente da rinite ou se tem alguma outra coisa. A gente tem que lembrar que a rinite é muito comum. A gente comentou 30% da população. Então, às vezes, essa pessoa tem rinite e tem um sangramento por outro motivo que precisa ser excluído. Então, sempre procurar um médico para que isso seja avaliado.
Ótima resposta. Vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente volta para responder outras dúvidas. Você que mandou pergunta, fique atento que ainda há tempo da gente responder a sua dúvida. A partir de agora a gente vai a um rápido intervalo, mas a gente lembra você que está em casa que no próximo bloco do Assunto do Dia tem receita. A gastrônoma Luciana Luna vai nos ensinar uma receita muito especial, molho de tomate. Esse molho é caseiro. Não é isso, Luciana? Olá! Olá, Valdson! Hoje eu vou ensinar como fazer um molho de tomate caseiro para você deixar as suas receitas bem mais saudáveis. É logo após o intervalo, então não sai daí que eu volto já já. Já estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora tem a receita. A gastrônoma Luciana Luna vai nos ensinar a preparar um molho de tomate caseiro. Pegue aí papel e caneta, anote os ingredientes e bom apetite! Olá pessoal, nada como saborear uma massa suculenta e com bastante molho. E se esse molho for feito em casa, vai dar um toque todo especial à sua receita, afinal ele vai ser bem mais saudável, diferente daqueles molhos artificiais que encontramos no supermercado. Ficou curioso para saber todos os detalhes desta receita? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Nós vamos precisar de 6 tomates cortados em cubos, uma cebola pequena picada, 4 dentes de alho picados, uma colher de sopa de manteiga, sal a gosto, uma colher de chá de açúcar e folhas de manjericão. Esta receita é bem simples. Nós vamos começar preparando os tomates. Então o que eu fiz? Eu peguei o tomate inteiro, retirei toda a pele dele e as sementes, tá? Que tá dentro. E tá tudo aqui, ó, guardadinho. E o que sobrou, a gente vai cortar em cubinhos, ok? Então, essa parte aqui, que tá a pele e as sementes, a gente não vai jogar fora, a gente vai bater no liquidificador. Então, essa é a primeira etapa da nossa receita. Estou peneirando para que fique só as sementes aqui na peneira. Feito isso, nós vamos começar a preparar o molho. Primeiro eu vou colocar um pouco de manteiga numa panela e em seguida eu vou acrescentar o alho e a cebola. Assim que a cebola estiver bem molinha, nós vamos acrescentar os cubinhos de tomate e o molho que a gente peneirou. Em seguida, a gente vai mexer e vai corrigir com o sal e o açúcar. E no final de tudo, a gente vai finalizar com a manteiga e com as folhinhas de manjericão.
molho já está pronto. Como vocês viram, no final eu usei um pouquinho de açúcar, que é para retirar a acidez do tomate. Ele fica bem encorpado e com pedacinhos, mas caso você queira que fique um molho mesmo, você pode também passar no processador ou no liquidificador. Eu gosto mais assim, com pedacinhos de tomate. Então, para acompanhar, aqui eu tenho uma massa fresca e aí eu vou colocar por cima. E para finalizar, manjericão para decorar. Essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. A gente agradece a gastrônoma Luciana Luna por essa dica, né? Bem simples, bem prática. Você pode fazer aí na sua casa um molho de tomate, esse molho caseiro. Faz a receita, convida a família para aprovar a sua receita. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar lá a nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet, você acessa, clica lá no play e confere a receita completinha. Mais uma vez, Luciana Luna, obrigado! E tem mais coisa boa aqui no nosso programa. A partir deste momento, vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Vamos logo ao que interessa, vamos conferir essas oportunidades de trabalho. Olha só aqui na nossa tela, 3 vagas para marceneiro, 3 oportunidades. Exigência para preencher uma dessas vagas, que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.035 é o salário, são 3 vagas para marceneiro. Temos mais oportunidades de trabalho, vamos conferir juntos 2 vagas agora para operador de caixa. 2 oportunidades. Exigência, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.150 é o salário. Vamos a outras oportunidades, agora temos, olha só, 10 vagas para vendedor pracista. 10 oportunidades. Exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.162 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pegue aí papel e caneta, anote o número. É o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E agora a gente segue, vamos aprender mais sobre rinite e sinusite e vamos responder também as perguntas. Muita gente participando aqui através do nosso WhatsApp, muita gente deixando perguntas, também elogiando aqui aos nossos convidados. A gente agradece a você pelo carinho também, pela audiência. Aí a primeira pergunta agora é da Zuleide Maria, que mora no Jardim Jordão. Ela quer saber se é verdade que a exposição ao sol e também, né, quando ela chega no ambiente com ar-condicionado, esse choque térmico, sol e ar-condicionado, pode desencadear a rinite ou a sinusite? Sim ou não? Choque térmico. Expõe ao sol, depois entra para um ambiente fechado com ar-condicionado. Pode desencadear as doenças? Sim ou não? Como é que a gente responde aqui a Zuleide? Olha, causar sinusite não, né? Você pode ter, a depender do grau que esteja o ar-condicionado, você agir como um irritante local e predispor ou piorar a crise da rinite. Uhum. Mas ser o causador, você ir para o sol e ser o causador da sinusite, eu fui para o sol e tive uma sinusite, não. Não, né? Outra pergunta agora do Erivaldo. Erivaldo mora em Prazeres e ele diz o seguinte: quando se toma água muito gelada, mas muito gelada mesmo, e tem aquela sensação que a água veio até o seio, a testa, ele fala aqui até a testa, né? O seio nasal. Aquela sensação que a água subiu para a cabeça, já ouvi falar que esse é o problema da sinusite.
É verdade? Procede, não procede? Beber água muito, muito gelada que sente aquela dor na testa, doutor? Não necessariamente problema? você Não. esteja com sinusite diante dessas situações. Isso pode acontecer, inclusive com pessoas normais. Se você tomar uma água muito gelada e sentir dor na cabeça. Outra participação, vamos ver aqui de quem é a próxima pergunta. A Rose. Rose quer saber o seguinte, ela diz que tem sinusite, quando ela fica muito tempo no lugar frio, ela tem um episódio de sinusite. No lugar muito quente, o nariz sangra também. Queria saber o porquê disso. E isso pode realmente acontecer. Você vai para o sol, alguma atividade física, você tem a vasodilatação. A região nasal é uma região muito rica em vasos. Você tem já uma mucosa já agredida por um processo inflamatório alérgico ou algum trauma local, e aí você se expõe a uma vasodilatação, você pode sim ter um sangramento. Temos aqui mais participações, a pessoa agora não se identificou, mas disse que tem uma filha de 4 anos, ela fez um exame que acusou sinusite. Ela toma medicação certinha, né? E quando pensa que ela está boa, começa todos os sintomas novamente. Só vive tossindo, espirrando. Já aconteceu até de sair um mau cheiro nesse espirro dela. E a mãe diz aqui que não sabe o que fazer. É normal esse mau cheiro no espirro por conta da sinusite em uma menina de 4 anos de idade? Como é que a gente responde aqui a nossa telespectadora? O odor nasal pode fazer parte tanto de um quadro de sinusite quanto de um quadro de rinite. É bom rever esse quadro, esse caso certinho, para poder tratar de forma correta. Tem várias coisas a serem esclarecidas nesses episódios recorrentes em criança. Você vai ver as condições facilitadoras, se ela tem uma hipertrofia de adenoides, se ela tem uma hipertrofia de amígdalas, se ela tem a doença do refluxo. Enfim, tem diversas situações além de uma rinite pura e de uma sinusite pura como causador dessa queixa. Outra participação agora da Rosângela, ela diz que desde criança tem problemas para respirar pelas narinas. Sofre muito quando o tempo esfria, quando usa ventiladores ou ar-condicionado, as narinas entopem imediatamente. Ela percebe também vestígios de sangue. Já teve um sangramento nasal e um líquido esverdeado, inodoro, em períodos muito frios. E ela queria saber o seguinte, e ela não sente os odores com facilidade. Ela queria saber se isso é normal, pode ser rinite, pode ser sinusite. Como é que a gente explica aqui a Rosângela? Ela descreveu essa situação do nariz. Pode ser uma rinite, doutor? Com certeza. São os sintomas que a gente comentou aqui durante o programa. Ela pode estar tendo uma rinite, pode ser uma rinite alérgica, ela relaciona com a entrada em ar-condicionado, ventilador é outro grande acumulador de poeira que pacientes com alergia devem evitar. Então eu recomendo que ela procure um médico para que ele tente estabelecer a causa dessa rinite dela e, se for alérgica, tratar da maneira adequada para que ela fique boa desses sintomas. Outra participação aqui da Solange, ela tem 61 anos de idade, está com diagnóstico de sinusite e ela diz que vem lutando contra essa doença desde 2014. Ela diz que está em processo de implante dentário, mas a sinusite está atrapalhando esse processo de implante dentário. Atualmente, ela está também com diagnóstico de cisto de retenção. Por que isso acontece? O cisto de retenção, na verdade, é um achado diante disso tudo, né? Devido ao processo inflamatório, você pode ter a formação desse cisto de retenção, que a depender do tamanho, geralmente eles são inócuos, né? O que deve estar retardando o implante dentário dela deve ter sido visto pelo implantodontista um quadro de sinusite crônica maxilar, né? E aí ele não se encoraja de fazer esse implante para evitar infecção. Tem a pergunta agora da Paloma Silva, que ligou para a gente. Ela mora em Olinda. Ela disse que retirou os ursos de pelúcia, né, e os tapetes também do quarto do filho para evitar esses tipos de doença. Fiz correto, doutor? Fez correto sim. Se for alérgica, ela está tentando diminuir a acumulação de pó no ambiente que a pessoa mais fica, que é o quarto. Então, bicho de pelúcia, normalmente a gente recomenda tirar
tapete, cortinas. Também é importante lembrar do colchão, que a gente fica a noite toda deitado, debruçado sobre ele, o travesseiro. São locais que o ácaro pode acumular e proliferar. No colchão especificamente, existem produtos, capas antialérgicas que você pode colocar, mas no caso da pessoa que está no momento de dificuldade financeira ou não pode comprar esse produto, ela pode colocar o colchão no sol 1 a 2 vezes por semana, 30 minutinhos resolve, e isso mata o ácaro e diminui a acumulação desse alérgeno no quarto. Então é importante você ter o cuidado na casa, mas principalmente no quarto, que é onde a pessoa fica 8 horas por dia, todos os dias. Excelente dica, né? Que vai ter gente agora colocando colchão no sol. E dá preferência ao material, né? Evitar travesseiros com pena, né? Você tentar a espuma tanto para o travesseiro quanto para o colchão, ter um ambiente ventilado, tá? E lavagem e secagem no sol para evitar a proliferação de ácaros. Vamos a mais perguntas? Tem mais gente querendo participar aqui do nosso bate-papo. José Edson, de Caixa d'Água, ele diz que tem crise de rinite alérgica. Ele diz que costuma comer alho torrado e sente que isso ajuda a ele a melhorar nessa crise. Isso poderia causar alguma alteração, doutor? Veja, alho torrado não é uma recomendação que a gente faça. Algumas pessoas relatam uma série de remédios caseiros que tendem a melhorar. De maneira geral, esses remédios eles podem melhorar alguma coisa no sintoma, mas ele não trata a causa. E a gente vem pontuando que é sempre importante você tratar a causa. Então, você tratando a causa com a medicação correta, com a lavagem, com a orientação de um médico, você consegue diminuir a inflamação do seu nariz sem ter que recorrer a esses produtos. Então, eu recomendaria que, se ele faz o alho torrado, faça o alho torrado e mais a consulta ao médico, para que isso seja resolvido da melhor forma. Muito bem explicado. Vamos seguir agora para a próxima pergunta. Durval Cavalcante, de Paulista. Ele diz que a sinusite com alta intensidade, que é a crônica, pode causar febre? Em um processo de infecção aguda ou de um processo crônico agudizado, a febre pode estar presente, principalmente em crianças. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. É a última vez que eu vou pedir licença, na verdade. Porque agora a gente vai conferir como é que ficou o resultado da nossa enquete. Estamos na reta final do programa e a gente fez hoje a seguinte pergunta. Você sabe diferenciar a rinite da sinusite? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 18% disseram que sabem diferenciar uma da outra. E 82% responderam que não. Ou que ainda não, porque no decorrer do programa a gente explicou para quem está em casa a diferença da rinite para a sinusite. Reta final aqui do programa para agradecer os nossos convidados. Dr. Felipe Sarinho, alergologista, muito obrigado pela participação. Agora o senhor fica à vontade para o último recado, são as considerações finais. Fique à vontade, doutor. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite, dizer que para mim é um prazer poder falar dessa doença. É uma doença que muitas pessoas têm e poucos procuram tratamento. A gente tem um exemplo aqui no estúdio de um colega que não procura tratamento e a gente recomenda que faça, porque isso melhora muito a qualidade de vida. A rinite é muitas vezes menosprezada e a pessoa não percebe o quanto isso prejudica uma noite ruim de sono, o seu dia a dia, e é um tratamento relativamente simples de ser feito. Então, recomendo que vocês procurem um médico. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, pode ser feito essa procura com um especialista através do posto de saúde e, com certeza, você com um médico lhe atendendo, você pode ter a melhora desses sintomas. Com toda certeza, né? O nosso exemplo aqui, o Williams José, ele vai procurar, ouviu bem as orientações, vai procurar agora um especialista para tratar da rinite. Doutor, muito obrigado também por sua participação, doutor Cleidson Oliveira. Doutor Cleidson é otorrinolaringologista. Considerações finais, doutor, muito obrigado. Queria agradecer a todos o convite, é um prazer estar aqui. São doenças que a gente poderia passar o dia todo conversando a respeito. Vários assuntos não foram abordados, como o tratamento cirúrgico, como a sinusite crônica. Mas, enfim, o importante, nos casos de rinite, que tenha sido claro aqui, as formas de se evitar, de se precaver das crises alérgicas, principalmente, é a higiene do ambiente,
Então, todos os cuidados com tudo aquilo que a gente falou em relação ao quarto e aos cuidados diários com a limpeza da casa. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E para você que não acompanhou aqui o programa completo, você poderá assistir através do canal da Rede Brasil lá no YouTube. youtube.com, você procura lá Rede Brasil Oficial e vai encontrar vários programas completos aqui do Assunto do Dia. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e audiência. Um ótimo dia. Teremos um novo encontro amanhã ao vivo, às 9h30 da manhã. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!